Olá pessoal, meu nome é Thiago e hoje eu estou aqui para dar continuidade a uns vídeos que eu fiz anteriormente sobre a cultura brasileira e hoje eu quero enfatizar no que se refere ao imaginário. O imaginário é responsável pela formação do nosso intelecto, já que o nosso conhecimento começa a partir do imaginário, para então, futuramente, nós começarmos a chegar até o aperfeiçoamento do conhecimento. Então, o que nós vemos hoje é esse empobrecimento da cultura. Não só no Brasil, mas justamente porque eu estou falando de cultura brasileira, eu vou falar especificamente do Brasil, e aqui nós vemos esse empobrecimento que gera aquilo que eu disse no vídeo anterior, de um complexo vira-lata, porque nós não conhecemos as pessoas importantes dentro da nossa cultura. Ariano Suassuna já salientava essa importância da cultura. A cultura de um país é responsável pela formação do imaginário desse país, né? Eu sempre cito esse exemplo, se nós pegarmos a Revolução Russa, para que ela acontecesse já havia uma cultura socialista preparada na Rússia. Já havia ali, o Manifesto Comunista já estava escrito desde 1848. Escritores como Dostoiévski, Gogol, críticos como Belinsky, já estavam escrevendo e já introjetando na sociedade esse imaginário para preparar para futuramente haver uma transformação no que resultou na Revolução. É tão gritante a importância da formação do imaginário que basta você comparar durante quanto tempo houve a Revolução Russa e essa cultura se perpetuou e o movimento nazista, que Hitler disse que faria um Reich para durar 1000 anos e durou acho que 11 ou 12 anos, né? Então, nós vamos ver que antes que haja qualquer movimento na política, isso vai estar antes no imaginário daquele país. Por que no imaginário? Porque são os artistas que são responsáveis pela interpretação dos fatos e tradução, de verbalizar. Porque eu sempre digo uma coisa, sentir todo mundo sente, todo mundo tem percepção, mas são os artistas, principalmente os escritores, ou os artistas, os cantores, que têm essa capacidade, ou deveriam ter essa capacidade, de traduzir esses sentimentos. E esses sentimentos, logicamente, são responsáveis pela formação do imaginário da cultura de um país. Logo, se a cultura desse país é pobre, o imaginário das pessoas será pobre, né? Eu nunca digo nos vídeos, mas agora eu gostaria de mencionar, eu sou advogado já há alguns anos, sou músico há 20 anos, sou psicanalista, e o que eu percebo é inegável o empobrecimento da cultura, né? Alguns dizem assim, nossa, foi a esquerda que fez isso com o Brasil, o governo de esquerda. Não foi o governo de esquerda, foi aqueles que estavam atuando na cultura, formando o imaginário, e a vitória da esquerda, digamos assim, para uma presidência da República, ela só vem convolar uma cultura que já estava introjetada na mente das pessoas, já estava no imaginário popular, por isso que hoje é tão difícil você fazer as pessoas enxergarem além do horizonte de consciência. Se hoje você pegar qualquer pessoa falando sobre isso, você vai ver que os discursos são muito consonantes, não existe dissonância. Se nós pegarmos os críticos literários, jornais brasileiros meados do século XX, havia dissonância entre aquelas pessoas, os intelectuais daquela época. E hoje nós vemos que os intelectuais que estão na mídia, que são responsáveis pela formação do imaginário popular, eles falam a mesma coisa praticamente, com raríssimas exceções. E aí nós vamos ver que geralmente esses intelectuais, e graças a Deus que a internet possibilita nós termos acesso a outros conteúdos, é que são responsáveis por quebrar essa hegemonia cultural que existe no Brasil. É inegável a hegemonia cultural. E quanto a cultura é plastificada, basta nós pegarmos as bandas do século, final ou da década de 80, né, no século 20, início
de 1990 e nós compararmos a qualidade composicional dessas pessoas, e nós vamos ver que não houve um empobrecimento gigantesco nisso, né? As produções são plastificadas, o estereótipo do artista ele é muito plastificado no sentido que todos são parecidos. Os timbres, quando digamos musicalmente, os timbres são todos iguais. As cadências musicais são todas iguais. E sinto dizer, as pessoas estudam isso e sabem quais são as cadências que vão vender mais. Platão já escrevia a respeito da importância da música na formação do filósofo da cidade, da república dele. Ou seja, isso já era percebido há 2.400 anos atrás. Nós perdemos essa percepção, justamente porque nós temos um imaginário morto. Quando nós queremos ler um autor de grande relevância, geralmente nós temos que recorrer a autores que estão mortos. Porque o imaginário nacional é contaminado. E enquanto não houver essa mudança no imaginário, qualquer alteração não será profunda, ela será meramente superficial. As pessoas falam, porque o ministro da Educação tem que tirar Paulo Freire. Enfim, Paulo Freire é excelente, porque ele espelha realmente a pobreza cultural. Eu tenho amigos que estão cursando pedagogia e na primeira semana do curso de pedagogia foi dar texto de Marx para as pessoas lerem. Eu posso provar isso, eu tenho os prints. Então, ou seja, forma-se o imaginário. E essa pessoa, especificamente, ela vai dar aula para crianças de 4 anos. Para que ela está lendo Marx na primeira semana da faculdade de pedagogia? Né? Ou seja, existe a contaminação do imaginário. Enquanto esse imaginário não for descontaminado, enquanto nós não tivermos a capacidade de trabalhar esse imaginário, não haverá alteração cultural profunda. Isso é fato, já que o nosso conhecimento começa pela poética, pelo imaginário. Vou recomendar um livro aqui que eu já tenho uma resenha no canal, Aristóteles em Nova Perspectiva. O professor Olavo de Carvalho vai mostrar claramente como o discurso humano prossegue da forma dos 4 discursos aristotélicos, passando pela poética, pela retórica, pela dialética e pela lógica. Isso fica muito claro aqui, o que mostra essa importância do trabalho, do imaginário das pessoas. E que, reitero, não haverá mudança se não alterarmos o imaginário através de boa literatura, de boa cultura ou do resgate de algo que nós tivemos para dar continuidade àquilo, senão nós sempre vamos ter complexo de vira-lata. A respeito daquilo que eu disse sobre a influência cultural que já permeava a Rússia, quando antes, eu gostaria de citar esse livro aqui, que é o primeiro volume da biografia do Dostoiévski, do Joseph Frank, Sementes da Revolta. Aqui ele mostra claramente como o imaginário russo já estava formado antes. É claro que o foco da biografia é Dostoiévski, mas aqui fica muito claro como que a cultura era socialista antes de haver a Revolução em 1917. Isso é óbvio. Então, devemos resgatar a cultura. Por isso estou fazendo esses vídeos nesse sentido aqui no canal. Devemos resgatar a cultura nacional e a partir daí começarmos a produzir algo que seja responsável por trabalhar o imaginário das pessoas. E aqui citando por último um livro muito interessante do professor Carlos Nogués, Artes do Belo. É esse livro aqui, ó. Ele trata de alargar a poética aristotélica e demonstra qual a função da arte, qual a função da linguagem poética, que é afastar-nos do mal mediante impelindo-nos a buscar o bem. Ou seja, repetindo, afastar do mal em busca do bem. Essa seria a função. E hoje mesmo a arte perdeu essa função, porque aquilo que nós dizemos que é arte, que é cultura, funk é cultura, vocês vão me desculpar, o Brasil já foi muito melhor representado. E, infelizmente, o que nós vemos hoje é uma sociedade fruto de um imaginário formado pela esquerda. São pessoas que têm esse imaginário contaminado. Ou seja, a única forma de recuperá-lo é a produção de uma cultura que resgate esses valores e mostre realmente como nós, brasileiros, temos uma riqueza acima de tudo aquilo que realmente está nas mídias sociais.
Esse tem que ser o grande objetivo do conservador. Um abraço, até o próximo vídeo.